Olá, queridos, boa noite. Vocês que estão aqui com a gente no canal do Leiturinha Espírita no YouTube. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Pode ser que você está assistindo esse vídeo gravado. Minhas irmãs, meus irmãos, eu sou a Cris. Quero te dar as boas-vindas a mais um estudo do livro Educadores do Coração, né? Que a gente está estudando aí hoje. Já vamos para o capítulo 8 desse livro. Espero que esteja bem aí o áudio. Deixa eu só conferir aqui se está tudo certo. Parece que sim. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, né? O nosso querido irmão Aloísio, que vai nos ajudar a desvendar aqui, né, essas atitudes que os pais têm aí para com os filhos. Aloísio, seja bem-vindo. Já quero começar agradecendo pelo convite. Cris, boa noite a você, boa noite aos nossos amigos, bom dia, boa tarde, né? Aqueles que estiverem talvez nos ouvindo em outros horários. Eu fico muito feliz de estarmos aqui reunidos nesta noite para o estudo deste livro. Confesso a você que não conhecia esse livro, mas fiquei encantado com as lições tão preciosas que ele nos traz. Que possamos, né, estar abençoados nesta noite, levando um pouco dos nossos parcos conhecimentos. Ah, imagina, é isso aí. Obrigada mesmo. Aloysio, fala um pouquinho, né, para quem não te conhece. O Aloysio, nós nos conhecemos online. Ele foi um grande amigo, né, um grande patrocinador aí do Leiturinha Espírita, poder crescer um pouquinho mais lá no Instagram. Tem o perfil, né, reflexões.aloysio. Se vocês quiserem conferir lá também. A Aloysio sempre está fazendo lives, fazendo estudos. E conta aí um pouquinho, Luiz, o pessoal do Leitura Espírita, da sua história, como é que surgiu essa ideia, né? E como que o Espiritismo entrou na sua vida. Bom, então por partes, né? Eu não sou de origem espírita, né? Eu nasci em família católica e depois, já na época, na mocidade, que eu me tornei espírita. E foi exatamente, eu sou de Araraquara, interior do estado de São Paulo, né? E foi exatamente na pandemia que nós tivemos a ideia, porque alguns perfis começaram a fazer lives diárias, trazendo reflexões de hora de um livro, hora de outro. E nós tivemos, praticamente, criamos um certo desafio, né? Cada um que entrava na live do outro desafiava para que ele fizesse live, e nós tivemos a felicidade de sermos convidados a entrar nessa seara lá no Instagram, do nosso perfil, que por sinal agora, dia 28 de outubro, completamos 5 anos no nosso perfil, Que benção! e os amigos que nos acompanham no nosso perfil vão participar de sorteio de 3 livros que nós vamos fazer. É um sorteio que eu falo privativo para pessoas que estão ali diretamente nas nossas lives. As nossas lives acontecem às segundas e quartas-feiras, sempre às 22 horas, pelo nosso perfil do Instagram. E nós começamos lá atrás a fazer lives sobre Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, da cidade de Tuiutaba. Jerônimo, que tivemos a oportunidade de conhecê-lo quando estivemos a Uberaba e de quando ele vinha para Araraquara sempre nos seus aniversários, 86, 87 e 88. Jerônimo Mendonça esteve aqui em 1900, né? De 86, 87, 88. E sempre tivemos a oportunidade de acompanhar o Jerônimo nas suas palestras que ele fazia aqui. E tocados por um amigo, companheiro da nossa casa espírita, tivemos a intuição, direcionada por ele, de começarmos a fazer esse projeto, trazer lives sobre Jerônimo Mendonça. E nós temos, inclusive, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Jerônimo, no nosso canal do YouTube, mais de 20 palestras que nós conseguimos resgatar em áudio, trazidas na voz de Jerônimo Mendonça. Mensagens que, embora ditas lá atrás, são muito atuais, Sim. tamanha grandiosidade dessas mensagens. E hoje nós estamos trabalhando às segundas e quartas-feiras com o livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca, e éramos para fazer sempre na última quarta-feira do mês, mas mudamos. A partir de novembro vai ser sempre na primeira quarta-feira do mês, pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, onde nós trazemos momentos com Jerônimo Mendonça, mensagens de Jerônimo que nós trazemos para as reflexões dos amigos. Ah, maravilha, né? Que Jesus continue abençoando aí para a gente continuar levando a mensagem do Cristo, né? Esses exemplos aí que são tão importantes. A história de Jerônimo Mendonça eu conheci há pouco tempo também, né? Uma figura
ímpar, né, na caminhada espírita e também. Quem não conhece, já fica aí sugestão, né, para conhecer, lá no canal do YouTube do Aloysio e no Instagram também, né? Então fica aí o convite para o pessoal aqui do Leiturinha Espírita seguir você lá também, que sempre traz reflexões muito belas e muito importantes, né, pra gente. Temos que saber pensar, aprender a pensar, né, e refletir. E fazendo isso juntos, fica sempre mais leve. Já quero dar boa noite aqui para os amigos que estão aí com a gente no YouTube. A Simone sempre aqui com a gente. Aí, Simone, um abraço. Simone de Suzano, São Paulo. A Débora Arial também está com a gente aqui. Falando aí que são lives que aquecem o coração. Maravilha, Débora. Obrigada pela presença. E dá aí um coraçãozinho, gente. Curte essa live aqui pra gente, né? Que ajuda também a divulgar o nosso trabalho aí no YouTube. Bom, então vamos começar, né, falando aqui do capítulo 8, lembrando o nosso estudo Educadores do Coração. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, que é intitulado Atitudes Inconvenientes. E ele começa, né, com uma citação aqui de Allan Kardec, que vem aí do Conduta Espírita, né, Desculpa, eu tô no lugar errado. Lá na frente. Vem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 5. Então, aqui tem uma frase, né, de Kardec que já é para poder já a gente ficar com o coração palpitando, né, Luiz? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Então, isso aqui é muito comum, né? A gente vê muitos pais adultos com filhos, aliás, muitos pais com filhos adultos que vêm falar com a gente, né? Ah, mas meu filho é um ingrato. Ah, meu filho só faz coisa errada, né? O meu filho tá num caminho, eu tento falar com ele, ele não volta, né? Ele tá naquele caminho errado, eu tento aconselhar, ele não me ouve. Então a gente vê muitos pais ainda se queixando dos filhos depois de adultos. E aqui pra gente fica muito claro, né? Kardec traz aí sobre a inspiração dos amigos espirituais do plano maior, que isso é nada mais do que uma colheita. Porque como o pai não agiu naquele momento mais propício, que é o momento da infância, lá na frente fica cada vez mais difícil, né, da gente poder endireitar esse tronco que cresceu torto. Né, Luiz? Comenta pra gente aí o que você achou dessa primeira fala de Kardec. É uma fala muito oportuna e muito atual, né? E porque a gente pode dizer com certeza, né, Cris, que a responsabilidade dos pais, né? Aliás, tem uma mensagem, né? Que fizestes dos filhos confiados à vossa guarda. E eu me lembro, Cris, uma questão muito particular, que meu filho hoje tem 24 anos, mas a época que ele estava mais ou menos por volta dos 3 a 5 anos, mais ou menos nessa fase, eu estava fazendo um tratamento espiritual, né? Uhum. Numa casa espírita, e foi me recomendado que eu, naquela semana, procurasse tomar passe o mais vezes possível, né? Para auxiliar no tratamento espiritual. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que, coincidentemente ou não, que a gente sabe que não existe coincidência nem acaso, nas 3 casas espíritas que eu fui tomar o passe, o tema era a evangelização infantil, responsabilidade dos pais. Palestrantes diferentes. Olha que situação. E nem era mexendo com o Dia das Crianças, nada disso. Foi uma coisa bem marcante. E quando eu chego à minha casa espírita, um cartaz enorme logo na entrada, traga seu filho para a evangelização. A responsabilidade dos pais desde as primeiras horas da encarnação do seu filho. Então foi aí o chamamento, né, que foi importantíssimo. E aí nós conduzimos nosso filho, né, para a evangelização infantil, participou da mocidade. Hoje ele está um pouco mais afastado por conta dos estudos na faculdade, que exige muito mais tempo, mas foi de fundamental importância a evangelização que a gente levou o nosso filho. E aí os pais, muitas vezes, Cris, colocam assim, não, eu vou deixar para quando meu filho for adulto, ele escolher a melhor religião. Ora, se você tem uma ou outra religião,
é importante que você o leve para que ele saiba de Deus, que ele saiba de Jesus, que ele conheça os princípios da moralidade tão importante em nossas vidas. E a partir daí, na fase adulta, se ele quiser escolher um ou outro caminho, aí já é responsabilidade dele. Mas nós plantamos a semente, e essa semente com certeza vai ficar guardada e certamente vai germinar. Perfeito, Luísa, é isso mesmo, né? Então a gente tem que lembrar que, é claro, o pai e a mãe, ele é pai e mãe o resto da vida, né? Não é que a gente vai deixar de aconselhar o nosso filho, que a gente vai deixar ele pra lá, não, isso aí já não tem mais jeito. Mas a gente, né, nesse livro aqui, a gente tem estudado bastante sobre isso, né? A importância, como você falou, de desde o primeiro momento, o primeiro respiro, né, do filho ali na Terra. Até no outro capítulo aqui tinha uma frase que era exatamente assim, né? O primeiro dia do filho na Terra é o primeiro dia na escola, né? Então, assim, ali ele já começou a educação, né? O primeiro dia da encarnação dele já é o primeiro dia de aula. E a gente precisa, né, cada vez mais falar isso com os pais. Hoje mesmo a gente estava na evangelização infantil lá com o meu bebê e a gente comentando, né, sobre um caso, foi até em São Paulo, se não me engano, em que os molequinhos lá da base dos times, né, que jogam na base, tipo 9 anos, 8 anos e tal, uma federação aí de futebol que regulamenta, né, os jogos dessa turma aí, dessa molecada, fechando os portões para os pais. Olha só que coisa mais estranha. Os pais estão proibidos de assistir os jogos dos filhos. Por quê? Porque estavam indo assistir os jogos e ao invés de estar lá para motivar o seu filho, né, para poder torcer por ele, para poder trazer uma positividade ali, uma energia positiva para o time, os pais estavam enchendo os times, os garotos dos times rivais com xingamentos. Xingamentos preconceituosos, xingamentos homofóbicos, e as crianças ficando assim, nossa, a gente já tá aqui com insegurança, né, com medo de errar, precisando de um apoio, e vem um adulto que era quem tinha que ter, perdão, que era quem tinha que ter o mínimo de responsabilidade, né, sabendo dessa dificuldade da criança, o adulto tá piorando a situação da criança, olha só. Então eu falei que agora as casas espíritas vão ter que começar a abrir o curso de evangelização de pais. Não é evangelização Com infantil certeza. mais não. Porque as crianças aí, elas deram uma entrevista, né, o vídeo que eu vi, e as crianças dando um show nos pais. As crianças falando que, né, isso não é adequado, que não pode fazer isso, porque isso abala, né, o psicológico deles, abala o íntimo, né? Então, eles, assim, tristes porque os pais não poderiam vir, mas os próprios adultos não estão sabendo se comportar, né? Então, a gente tem que refletir bastante sobre a nossa posição. E a gente vai ver mais isso aqui ao longo do capítulo. A Débora tá falando aí, né, que precisamos de uma base espiritual, exatamente, né? Precisamos dessa base, como a Luísa falou. Não adianta a gente querer, lá na frente ele escolhe, não. A gente precisa plantar essa semente agora, independente da religião, né? Mas que mostre para ele que existe um caminho além da materialidade do mundo, porque o mundo vai chamar a gente para fazer coisas materiais, né? Então, quem é que vai mostrar para essa criança que estamos além do material, né? Que somos mais do que esse corpo. Então é uma responsabilidade dos pais. Então aqui o Walter Barcelos, né, já começa no primeira parte aqui que ele fala, já desconsidera o valor do exemplo, que eu acho que já mostra aí esse exemplo, inclusive, que eu trouxe, né, dos pais aí impedidos de entrar nos jogos dos filhos, né? Então ele fala que os pais desejam sempre o melhor para os filhos, mas que eles não devem esquecer que as melhores lições vão nascer dos seus próprios exemplos, no ambiente doméstico, a qualquer hora do dia ou da noite. Então aqui ele deixa claro pra gente que não é só no momento da evangelização, no momento da oração, não. A criança, eu falo que ela é como se fosse aquelas câmeras lá do Big Brother, né, Luiz? Ela tá te filmando 24 horas por dia, né? Então, se você tem atitudes inadequadas a maior parte do tempo, ela vai aquilo ali, ó, tá sendo marcado na memória mental psíquica dela. Ah, então meu pai faz isso, eu também vou fazer.
Ah, minha mãe faz desse jeito, então eu também vou fazer. Ou seja, nós somos para eles, né, esse guia inicial, né? Nós somos eu falo que nós somos os primeiros influenciadores dos nossos filhos, né? E devemos ser bons influenciadores. Então, nessa parte aqui do capítulo, ele fala pra gente que ninguém vai conseguir educar sem antes dar exemplos e testemunhos de moral superior, né? Então, acontece muito isso, Luiz. Não sei se você já viu, né? Às vezes o pai tem um vício, por exemplo, de fumar, né? Ou de beber, e aí ele fala com o filho assim: não, meu filho, eu fumo, mas não fuma não, que faz mal pra saúde. É complicado, né? Porque o próprio pai tá ali fumando. E como que ele vai falar com o filho que faz mal para a saúde se ele mesmo tá se deixando vencer, né? Claro que a gente sabe que não é fácil largar um vício, né? Mas assim, fica bem dicotômico, né? A gente falar pro filho para não fazer uma coisa que a gente faz, né? E aqui ele fala que no lar vai existir a boa ou a má educação. Tudo vai depender do comportamento do pai e da mãe na escola viva do lar. Gostei muito dessa expressão, né? A escola viva do lar. O lar é a escola, que é 24 horas, né? A gente está aqui 24 horas com os nossos filhos. Claro que eles vão fazer as atividades, né? Vão para a rua e voltam, mas a base tem que ser aqui, para quando ele chegar lá no mundo, ele saber distinguir, né, o certo do errado, para ele poder fazer boas escolhas. Você quer falar, Luiz, sobre esse tema aí? É, essa questão é bem interessante, né? A gente fala, inclusive, em algumas situações, algumas famílias têm o hábito de usar o palavrão de uma maneira tão direta, qualquer assunto está xingando, está ofendendo, está colocando. E aí depois fala assim, nossa, mas onde que aprendeu a falar desse jeito? O próprio exemplo dentro de casa. A responsabilidade dos pais também é na forma de agir uns com os outros, né? Por exemplo, o marido com a esposa com o marido, a forma de tratar um animalzinho de estimação também, tudo isso vai refletir, né? E quando você trouxe o exemplo do vício, por exemplo, nessa questão aí do cigarro, eu já me lembro até de situações assim, a pessoa às vezes vai no médico e o médico, às vezes ele é obeso, ele fuma e ele vai querer que o paciente, né, deixe de fumar e que faça um regime alimentar. Quer dizer, ele mesmo fica difícil, né, Fica. para a pessoa seguir o conselho daquele médico, né, e a gente traz referência do médico como um paralelo, né? Porque Mas não passa a você tem que credibilidade, né, que não deveria, né? passa, né? Como é que você vai querer que faça aquilo se você não dá o exemplo? Sim. Então, até o exemplo da leitura, né? O exemplo das artes que você tem dentro de casa, ou tocar um instrumento. Ah, mas eu não dou um hábito. Tudo bem, mas tenta estimular o seu filho para que ele aprenda o instrumento, porque é importante, inclusive, né? A gente pode dizer que aprender a tocar o instrumento é um degrau, né? Dentro da nossa escala evolutiva, né? Também, né? Perfeito. E isso aí que você falou, né, da forma como a gente se trata dentro de casa, né, e as coisas que a gente deixa entrar na nossa casa, eu bato muito nessa tecla, né, no Leiturinha Espírita. Essa é uma das coisas que eu mais falo para os pais que acompanham, né? Olha, a gente deixa entrar de tudo dentro da nossa casa, mas que horas que a gente vai deixar Jesus entrar? Né? A gente deixa entrar os super-heróis violentos, a gente deixa entrar os filmes que dão maus exemplos, a gente deixa entrar a novela que ensina a roubar, a enganar, a matar, enfim, tirar vantagem do outro, né? A ser astuto. Tudo isso vai entrando. A gente deixa entrar a notícia, né? O jornal, que é cheio de desastres e cheio de formas equivocadas da gente se tratar uns aos outros, e essa energia vai contaminando lá, essa energia vai contaminando lá. Né? Então, assim, que horas que a gente vai deixar Jesus entrar? Como você falou aí da música, do instrumento. Tá bom, às vezes eu não toco, mas será que eu não posso colocar uma música, né, edificante para minha família, para tocar ali no momento da refeição, no momento de oração, no momento do dia? Então, com isso, eu já estou mostrando para o meu filho. Olha que tipo de música que a gente ouve. Você falou aí a forma dos cônjuges, né, se tratarem. Então, um pai, um marido que trata a esposa com aspereza, com violência, né, com respostas atravessadas, com palavrões, como você falou,
aquilo ali, ele tá sendo o material vivo de referência para o filho. E aí o filho cresce achando que é normal tratar uma mulher assim, né? Ele acha que isso é que é a realidade. Então aí a gente vai criando essas chagas da sociedade sem perceber. São nesses momentos, né? E a mesma coisa a mulher também, né? Se não tratar o marido com carinho, se não tratar com afeto, mostrando gentileza, né? Mostrando diálogo. Então, assim, essas coisas são fundamentais. E a gente percebe sempre que a gente fala sobre educação infantil, a causa está em nós, que somos os responsáveis espirituais por essa criança, né? Então, se a gente não mostrar para elas como se faz, que é uma tarefa também que não é fácil, que eu falo isso muito aqui, que a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Que a gente está primeiro tentando consertar a gente para depois consertar o filho, mas só da criança estar vendo o nosso esforço, isso já é o exemplo, né? Porque ela tá vendo que a gente tá tentando, né? Como a gente tem lá a recomendação dos benfeitores espirituais, né? O verdadeiro espírito é aquele que está se esforçando, né? A gente tem que mostrar esse esforço de sair desse homem velho para que o homem novo possa habitar em nós. Então, se a gente não está mostrando as nossas lutas também para os nossos filhos, querendo blindá-los de tudo, né? Que a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho também. Então a gente também está sendo, não está fazendo isso de uma forma muito eficaz, né? Tentando sempre mostrar que o mundo é um mundo maravilhoso. Não, o mundo tem as suas dificuldades e nós também temos as nossas, mas nessa casa a gente resolve com diálogo. Nessa casa a gente é gentil com o outro. Nessa casa a gente ouve músicas, né, que são edificantes. A gente ora, né? A importância da oração no lar. Gente, esse é o exemplo mais primordial que uma família pode dar para a criança, né? Mostrar o poder da oração, que a oração é prioridade na vida da família, né? Então, se a gente conseguir dar conta de ir mudando esses pequenos hábitos, eu acho que a gente já está fazendo um grande avanço, né, Luísa? Tanto para a gente quanto para eles também, né? E até mesmo, né, Cris, na hora da refeição, né? Eu acho assim, a gente vê muito em filmes, principalmente americanos, que eles têm o hábito de, antes da refeição, fazer uma oração. Não que Sim. você precise, mas se você, naquele momento que você está fazendo a sua refeição, né, fazer um agradecimento, a comida que você tem na mesa, toda a cadeia alimentar, aquela pessoa que plantou a semente, que cultivou a terra, né? Uhum. Aquela comida que a pessoa que fez, que preparou o alimento, se você estiver comendo às vezes num restaurante ou fora, né, algum lugar que alguém preparou para você, a energia do alimento vai ser muito mais leve. Então, a gente ajuda inclusive a purificar as energias que talvez vieram carregadas naquele alimento por uma série de circunstâncias. Quantas pessoas, né, talvez estivessem amarguradas, tristonhas, passando por dificuldades, e passaram pela cadeia alimentar. Então, é importante trazer também agradecimento, né, pelas crianças, pelo alimento, quando há tantas e tantas crianças que passam fome. A gente Sim. vê o exemplo lá na África, né, da Fraternidade Sem Fronteiras, que Isso. faz um trabalho maravilhoso também, né, de Perfeito. acolhimento. Isso, exatamente, né? Então a gente tem que buscar, né? Primeiro pra gente, a gente se autoeducar, a gente tentar buscar sair dessa zona de conforto que a gente tá e no nosso esforço esse exemplo, né, vai valer a pena. Ele fala aqui que os bons exemplos jamais estarão perdidos. Então a gente tem que dar o exemplo, mas lembrando que esse exemplo, como você falou, é uma semente e ela tá sendo colocada ali no coração da criança. Então no momento, às vezes agora você não vai ver o resultado. Mas essa semente está lá, ela vai germinar, ela vai brotar. No momento certo, ela tem acervo, né? Porque se a gente não tem acervo, como é que a gente vai saber o que que é o certo e o que que é o errado? Então, se a gente vai dando essa base para a criança desde cedo, a gente já sabe. Eu tenho um exemplo rapidinho aqui, antes da gente passar para o próximo item, que aconteceu recentemente na escola da minha filha. Ela chegou falando que os meninos chegaram, os meninos falaram que estava escrito no banheiro dos meninos. Olha só, falei, gente, até hoje as criançada tá fazendo isso. Quando eu era criança, tinha esse negócio de escrever na porta do banheiro. Achei que já tinha passado essa moda. Até hoje a turma tá escrevendo na porta do banheiro. E aí tava escrito assim:
olha só, a minha filha é uma turminha ali, da turminha dela é de 7, 8 anos. Tava escrito no banheiro dos. É claro que tem crianças maiores, né? Frequentando o período. Mas tava escrito assim: novinha, quero ver sua calcinha. Nossa. Olha só. E aí ela trouxe isso pra mim. E aí eu falei com ela na hora, que os meninos estavam cantando. Acredito que deve ser de alguma música, né? E eu falei assim: tá bom, filha, mas o que você acha disso? Ah, isso não é certo. Eu falei, mas por que que não é certo? Porque a gente não pode mostrar a calcinha pra ninguém. Eu falei, certo, você analisou bem, você pensou bem, né? Aí eu já tinha visto com ela, a gente tem um livrinho aqui em casa, né, que fala sobre essa questão da educação sexual de uma forma bem lúdica para criança, um livrinho muito legal, inclusive, chama Pipo e Fifi, ensinando, né, educação sexual para as crianças. Ele não é um livro espírita, mas é um livro bem lúdico, bem didático para crianças bem pequenas mesmo, né? E aí lá no livrinho fala o toque do sim e o toque do não, né? Então o que que alguém pode tocar no corpo da criança e o que que não pode. Então, porque a gente já tinha visto esse assunto antes, porque a gente já tinha estudado esse livro, porque a gente já tinha conversado, né, vários outros momentos sobre essa questão, não só em termos assim, né, de educação sexual, mas mesmo, por exemplo, a criança vem e empurra, a outra vem e bate, eu falo sempre com ela, eu falo, olha, o seu corpinho, ele é sagrado. Ninguém pode encostar no seu corpinho se você não deixar, se você não quiser, né? Nem um amigo, nem uma pessoa próxima. Ninguém pode chegar te encostando para te bater, para te machucar. Até para fazer um carinho, a gente às vezes tem que pedir permissão. Então, todas essas coisas foram sendo plantadas lá atrás. E aí, no momento que ela veio com essa música, entre aspas, é, foi muito fácil de fazer esse diálogo com ela, porque ela já tinha recebido, né, esse acervo, esse conhecimento anteriormente, né, aqui na casa. Então, a gente também tem que entender que muitos assuntos que a gente acha que são tabus, a gente também precisa conversar sobre esses assuntos, né? Como a gente falou, no lar a gente vai tentar sempre cultivar o bom ânimo e tudo, mas o mundo lá fora vai trazer isso de outra forma. Então, se a gente não Sim, tem o exemplo em casa, né? Como que isso vai, a criança vai saber escolher no momento que ela não estiver com a gente, porque nem sempre eles vão estar com a gente. Então eles vão ter que muitas vezes tomar decisões, né? Longe de nós. Então foi muito legal esse dia, porque a gente teve essa conversa, e aí ela falou que depois eles falaram lá com a diretora da escola, mandaram limpar, né? Então, assim, foi tudo encaminhado da forma correta, né? Mas ela conseguiu, né, elaborar que aquilo não era algo correto, porque na nossa casa a gente não ouve. Não tem música de baixo, né? Com palavras de baixo calão. Não tem música que incita violência. Não tem música que incita fazer coisas negativas com as outras pessoas, né? Então a gente faz uma curadoria do que a gente ouve aqui, justamente como você falou, né? Para impedir um pouco também desse mundo que ainda está nessa transição, ainda em momentos muito complicados que a gente vem vivendo. Então a gente tem também que tentar blindar o nosso lar, né? Muitas vezes dessas influências negativas. exatamente. Bom, então vamos lá, pessoal, seguindo. O próximo item é transformam os filhos em bibelôs. Então aqui ele explica, né, o bibelô, né, Luiz? Não sei se você lembra dessa expressão, com certeza, né? Bibelô é aquele objeto que tem por única finalidade embelezar a casa, né? Aquela coisinha que fica lá enfeitando e não tem muita utilidade. Então ele Olha fala aqui o que bibelô aqui, ó. ao bibelô. Isso mesmo. Quando viajava, né, que a gente falava, trazer um bibelô pra você, né? Aí era sempre aquela É, lembrancinha da viagem que era um objeto decorativo. Deixa eu ver quem que tá aqui. Ah, Dani Pedraza tá aí. Oi, Dani. Obrigada pela presença. Seja bem-vinda. Se vocês tiverem algum comentário, viu, pessoal? Alguma observação, vocês podem mandar aí no chat pra gente também. Alguma pergunta que a gente vai tentar responder. Bom, então os pais que transformam os filhos em bibelôs, né? Então ele fala aqui que os pais tratam os filhos como se eles fossem manequins, preocupando-se somente com a beleza física e não querem ver as suas deformidades morais. Fala pra gente, Aloysio, aí, o que você entendeu dessa parte? a questão assim, né? Hoje em dia há muito, a gente pode dizer assim, pelo ritmo moderno da vida,
os pais trabalham, né? Tanto o marido como a mulher trabalham, então os filhos acabam tendo uma série de compromissos extracurriculares, né? Fora a classe. Então, por exemplo, tem que fazer aula de inglês, de judô, de natação, de línguas, disso, daquilo, aquilo outro. Então, ocupa-se demais, né, do conhecimento material, não que não seja importante, são importantes sim, a Claro. fase da infância é a melhor para o aprendizado, mas lembrar que existe muitas questões de ordens morais e emocionais a serem trabalhadas, sobretudo aquelas questões que passa às vezes desapercebido num comportamento familiar por conta de tantas ocupações que os pais acabam tendo, às vezes 2 ou 3 empregos, e acaba não prestando atenção de situações que os filhos acabam trazendo. Situações de bullying na escola muitas vezes acontecem e os pais perguntam: está tudo bem lá na escola? Está tudo bem. Então passou batido. Ele não consegue às vezes prestar atenção porque está preocupado somente que o filho seja o melhor, que ele passe em primeiro lugar, já está, digamos, no ensino fundamental, já está pensando dele passar na faculdade, dessa ou daquela profissão, já idealiza, né, sonhos para o filho que nem sempre é aquilo que o filho está querendo. Então, cuidado com essa tensão é muito importante, né, estar sempre atento, olhar o aspecto moral, prestar atenção naquelas dificuldades que ele está trazendo de socialização, de aprendizado, né, de um modo geral, como você falou, né, trazer os exemplos de casa para que ele possa, lá fora, saber definir o que é certo e o que é errado, né? Isso. E é o que você falou, né? O mundo exige eficiência. Então é o que às vezes a gente quer fazer o bem para o filho, mas acaba fazendo o contrário, né? Então ocupa a agenda da criança de uma forma que ela não tem tempo para ser criança, né? Porque aí bota na aula de música, ela tem que treinar o instrumento, porque senão não aprende. Aí bota na aula de línguas, ela tem que fazer também a outra tarefa. Aí vai para a escola particular, que fica lá não sei quantas horas, que volta para casa, que também tem um monte de dever. E vai para aula de ginástica, e aula de balé, e aula de judô e a competição todo final de semana. E aí, que horas que essa criança também vai ser criança, né? Vai ter o tempo livre para brincar, para criar, para ter o universo, né, dela que ela precisa. Isso é saudável, né, para o psiquismo infantil dela. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas sobrecargas, né? E como você falou, muitas vezes não é nem porque você está tão interessado que o seu filho seja muito bom naquilo, né? Ou enfim, que faça alguma diferença. Mas muitas vezes você vai, às vezes, porque o outro tá fazendo. Ah, não, porque o filho do fulano também tá fazendo. Aí a gente vai, olha só, por um caminho totalmente equivocado. Então, às vezes, o filho a criança, ela não tem, por exemplo, um talento, não um talento, mas enfim, ela não tem uma afinidade, né, com aquela determinada aula, mas você obriga o menino a fazer porque o filho do fulano também tá fazendo e meu filho não pode ficar para trás. Olha só, aí usa o filho como a máquina de troca para ficar bem, né, de acordo com o mundo, né? Não, eu sou um pai maravilhoso. Olha, meu filho faz inglês, meu filho faz natação, meu filho faz judô e bota uma pressão em cima da criança também para que ela seja o melhor em todos, né? Ela não pode ser o perdedor, o fracassado, ela tem que se destacar. Então a gente vai aos poucos sufocando essa criança, né? Isso é muito grave, a gente tem que ter muito cuidado com essas demandas que a gente coloca em cima da criança, porque ela não está preparada. E muitas vezes, como você falou, em detrimento daquilo que é o mais importante, né? Que é o espiritual. Aí para orar não tem tempo. Ah, não, estamos atrasados, vamos, hoje tem aula disso, hoje tem aula daquilo, e é não sei o quê, e é. E hoje, né, com tantas crianças também, como você falou aí, sofrendo às vezes com transtornos na escola, sofrendo com bullying, ainda às vezes tem que fazer uma terapia, né? Tem que ir para um psicólogo, tem uma terapia ocupacional, tem fonoaudiólogo. Então, assim, a agenda das crianças, tadinhas, tá? Tá lotada. Você não tem um tempinho pra ela, pra brincar com seu filho, não dá tempo, né? De tanta correria que é no dia a dia. E muitas coisas também, né, Cris, acaba sendo questões que os pais frustrados, né, por não terem a oportunidade no passado
querem então dar tudo para os filhos, sendo que nem sempre o filho quer aquilo que ele está querendo oferecer. Perfeito. A Simone está falando aqui que a gente está vivendo um momento delicado, no qual temos que orientar nossas crianças baseado em muito amor e disciplina. É verdade, Simone. A gente tem que ter essa consciência, né? E a gente fazer essa reflexão, né? Porque, como a Luzi falou, às vezes dar tudo que eu não tive para o meu filho pode ser o meu maior erro, né? Dar tudo de material, né? Vamos colocar assim. Às vezes aquilo que a gente acha que a gente está fazendo vantagem é o que está, na verdade, tirando, né, o filho de buscar pelo seu próprio esforço conquistar as coisas, né? Nós vamos ver isso aqui também daqui a pouquinho. Bom, então vamos para o próximo tópico aqui. Agora nós temos mais uma atitude aqui dos pais. Resolvem tudo no lugar dos filhos. Quase não existe pai assim, né, Luiz? Aí ele Com fala que o certeza. Walter fala pra gente, ó, ele chama que isso é uma cegueira espiritual. Olha que interessante, que muitas vezes pela nossa cegueira espiritual, nós queremos resolver tudo pelos filhos, resolver os seus problemas e até mesmo selecionar os gostos particulares, que vai um pouco, né, no anterior que a gente falou. Então, os filhos não vivem, não aprendem nada de novo. Tudo que o filho vai fazer, o pai não deixa, né? Ou não quer fazer, que quer resolver para ele. E com isso, eles estão fazendo com que o filho permaneça na inércia intelectual, mental e física. E aí vai adquirir o quê? Uma fraqueza moral. Ou seja, quando ele precisar encarar a vida, ele está inabilitado de encarar a vida porque não conseguiu. E aí eu vejo muitas vezes as mães fazendo assim. O menino tá lá aprendendo a amarrar o sapato, né? Amarrar o cadarço, que é um marco, né, pra criança. Aí a mãe, não, pode deixar, filho, deixa que eu faço pra você, nós estamos atrasados, vão. Aí, daqui a pouco, passa 2 dias, aí o menino tá lá de novo tentando. Não, agora a gente tem que ir, não dá tempo, vem cá, deixa eu amarrar pra você e tal, aí vai embora. Aí quando chega dali um tempo, a própria mãe que foi lá e tá todo dia atrasada amarrando o cadastro do menino, aí o menino tá tentando amarrar o cadastro, aí a mãe começa, nossa, mas até hoje esse menino não aprendeu mais cadastro. Ai, será que ele tá com algum problema? Será que ele tem TDAH? Será que ele tem autismo? Será que ele tem déficit de aprendizagem? Nossa, tem que procurar um médico. Olha como que nós somos o paradoxo, né, Luiz? Com certeza. A gente não dá a chance pra criança aprender a amarrar o cadastro e quando ela não aprende, você acha que o menino tá com alguma questão, né, psicológica, enfim, vários transtornos, né, que nós temos hoje e quer ir com o menino pro médico. E com certeza, né? Tem questões até que protege-se demais, e aí quando chega numa fase, a criança às vezes fica insegura. Ela não sabe como agir. Ela não sabe que direção a seguir, não sabe, vamos supor, se ela tivesse que pegar um ônibus, ela não sabe qual trajeto que ela vai ter que pegar, qual linha, se ele tiver que ir a pé de um lugar ao outro, ele também não sabe. E hoje, ainda mais, né, dependentes a todo momento dos GPS da vida, Nossa, é as, verdade. eu percebo numa situação muito particular, né? Você vê, meu filho tem 24 anos, ele vai onde ele vai pelo GPS. Ele não tem, assim, às vezes, pontos de referência que era tão natural, comum para nós. Uhum, Ó, você vai lá, pega tal rua, desce traz tantas quadras, assim, assado, sim. né? E hoje eles são muito dependentes da tecnologia, né? A gente até coloca esse aspecto. E muitos pais, infelizmente, acabam criando uma dependência os filhos ficam totalmente imaturos até que chega na fase adulta. Não que ele não possa buscar uma orientação dos pais, mas ele também tem que caminhar pelos seus próprios passos, né? Sim. Seguir também o seu caminho. Isso mesmo, né? Porque a gente tem que lembrar, né? Eu sempre falo isso aqui. Antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Então, se eu não preparar ele para a vida agora, aí vai chegar lá na frente, ele vai precisar morar sozinho em algum momento, né? Ou vai mudar de casa, ou vai precisar fazer uma viagem, ou vai precisar procurar um emprego. Então a gente percebe muito isso, né? Da gente querer ficar resolvendo tudo para os filhos. Aí às vezes tem criança pequenininha, é uma graça, né? Porque os pequenininhos eles são super prestativos, eles adoram ajudar. E aí muitas vezes a mãe fala assim, tô falando a mãe aqui, gente, mas assim, né? O cuidador, né? A pessoa que é o responsável.
que eu tô falando do meu lugar de mãe. Aí o menino tá lá fazendo as. Ah, não, se eu falar com ele pra limpar aqui, não vai limpar direito, eu mesmo prefiro fazer, que aí eu já limpo. O objetivo não é limpar direito, né? A gente tem que ter. É aquilo que eu falei, a gente não sabe pensar. Qual que é o objetivo de você colocar uma criança para poder organizar o quartinho dela, para poder tirar uma poeira dos móveis, para poder ajudar a colocar a mesa ou a tirar a mesa, ou a lavar uma roupa, a lavar o seu tênis, né? Então, qual que é o objetivo? É ela adquirir, como você falou, essa confiança, né? Olha, eu sou capaz, eu consigo. Às vezes ela vai passar o pano, realmente não vai ficar bom, não, vai ficar Pior meio mais ou ainda. menos. Espera ela ir para escola, depois você vai lá e faz direito, né? Mas assim, com essa iniciativa que ela vai fazer, né? Com essa posição dela poder buscar por ela mesma, olha aqui, ela tá criando, eu falo que é a musculatura mental, né? Ela tá criando músculo mental, ela tá criando memória de que ela pode, de que ela é capaz, né? De que ela tem condição de resolver os problemas dela. E essa é uma habilidade muito importante hoje em dia, né? Porque muitas vezes é aquilo que a gente falou, né? O filho sai de casa, como você falou, e aí precisa pegar um ônibus, liga pra mãe, ô mãe, qual ônibus é que eu vou pra não sei aonde? Ô pai, como é que eu cheguei em tal lugar? Não adquiriu musculatura, né? Ficou muito ali na asa, né? Que a gente fala, né? Então a gente precisa respeitar também essa caminhada do espírito, porque cada espírito vai ter sua caminhada, né, Luiz? Com certeza. É, O próximo, nós temos agora os pais que transformam os filhos em satélites. Deixa eu só ler aqui um comentário da Débora. Como diz minha terapeuta, deixa seu filho viver a vida dele. Cair e levantar, parar de querer controlar tudo. Exatamente, Débora. A gente ainda quer controlar demais os filhos, né? As crianças que estão sob a nossa responsabilidade, né? Então a gente precisa deixar eles adquirirem as próprias experiências. Assim como algum dia alguém também deixou, né? A gente adquirir as nossas. Perfeito. Exatamente. Próxima atitude inconveniente, transformam os filhos em satélites. Eu achei essa comparação aqui sensacional, né? Ele fala que o satélite é o quê? É aquele planeta secundário que gira em torno do planeta principal. Então, por exemplo, a Lua, né? Ela está ali em torno da Terra, né? Ou seja, ela depende da Terra para ela poder fazer o giro dela ali, fazer o fluxo dela funcionar. E muitos pais amam tantos filhos, né? Acham que amam tantos filhos que fazem os filhos os satélites. Então acha que os filhos só conseguem viver a vida deles se o pai e a mãe ficar dando ordem e instrução o tempo todo. E aí ele fala, né, que na infância isso é mais natural que aconteça, né? Luiz aí agora tá com um filhão de 24 anos, né? Mas quando era pequenininho, como os meus, a gente tem que sim, né, instruir, orientar, dar ainda muitos comandos para eles poderem aprender o que é o certo e o que é errado, mas à medida que eles vão vivendo, vão aumentando de idade, vão crescendo, a gente fica aí muitas vezes na vigilância excessiva, que é o que a Débora colocou aqui, né? O controle, né? Quero controlar tudo. E quero que essa criança faça tudo o que eu quero que ela faça. E não o que ela pode ou que ela tem capacidade de fazer. Né? Então, ele chama aqui dos pais fiscalizadores, Aloysio. O que você pode dizer pra gente sobre isso? Isso é uma questão muito engraçada, né? Porque eu acredito que é inerente, acho que a condição paterna e materna. Quer dizer, por mais que você é, vá aprendendo a soltar o filho e tudo mais, você sempre fica preocupado, né? Existe sempre aquela preocupação. Eu acho que preocupação de pai e mãe nunca acaba. Eu Sim. lembro que o irmão do meu cunhado, certa vez, falou um exemplo muito interessante. Que quando uma criança chega numa família, né, quando nasce um filho, a alegria entra por uma porta e a tranquilidade sai pela outra, né? Ah, gostei desse ditado. E na sequência, então, vou te colocar então uma questão, né? Você está com filho de 24 anos, mas é mais ou menos assim. Filho é igual uma partida de videogame. A cada fase aumentam as suas dificuldades. Então é sempre assim. E por mais que a gente, né, saiba que são filhos, que eles têm que crescer, progredir,
crescer tanto intelectualmente como espiritualmente, a preocupação é sempre nossa, né? A gente sempre vai estar preocupado, né? Aquela questão, né? Enquanto o filho não chega, a mãe e o pai não ficam tranquilo. Enquanto o filho saiu em viagem até que ele não chega ao destino, ó, já cheguei bem, o pai e a mãe não ficam tranquilos. Então isso é inerente, só que você tem que aprender a controlar também isso, porque senão vira uma neurose, né? Sim. Você fica uma neurose que você coloca, instala um chip no filho, onde ele vai, você está monitorando aí 24 horas por dia, né? Isso. E eu acho que está muito ligado ao nosso apego mesmo, né? A nossa condição ainda muito inferiorizada, né? De apego material, né? Porque aí é o que eu falei, você não entrega, né? O filho, olha, eu tenho que confiar, isso é a confiança nossa em Deus. A gente tem que equilibrar, né, Luiz, esse monitoramento para, como você falou, às vezes vira doença, né? E aí, por Sim, exemplo, se um filho desse desencarna, a mãe quer suicidar, porque ela não tem outro motivo na vida para viver, né? A mãe ou o pai, a pessoa que está sim, responsável, né? Porque aí faz do filho a vida dela. Isso também não é saudável, né? Cada espírito precisa caminhar por si só e adquirindo as suas experiências, por mais doloroso, né, que isso possa parecer pra gente a princípio, né, da gente desapegar, né, desse controle aí até que a Débora falou, né? Então a gente tem que fazer uma prática muito grande, né, disso, da gente saber o momento de interferir, o momento de falar, mas também aquele momento de soltar, né, de deixar o filho caminhar com sim. as suas próprias pernas. Ótimo, vamos lá, mais um, pessoal. Relegam à mente deles as fantasias e superstições. Então, principalmente aí a turminha que é mais nova, né? Adora um super-herói, adora um conto de fadas, adora uma historinha. E isso é válido, né? Com a criança pequena é assim maravilhoso a gente poder trabalhar essas histórias com as crianças, porque elas ainda não têm abstração de pensamento, né, para muitos conceitos, então a gente precisa trazer para o concreto, trazer ali uma história, trazer uma lição, né, de uma forma bem lúdica para ela poder entender o por trás, o comportamento dos personagens na história. Mas a gente também não pode deixar que isso seja o mundo da criança. Então, por exemplo, tem menino que gosta aí do Homem-Aranha, né? Aí o menino bota a fantasia do Homem-Aranha e quer pular do 10º andar do prédio. Porque ele acha que ele vai jogar a teia ali e que ele não vai cair. Então, olha só, vira uma questão às vezes até de segurança, né? Então a gente Sim, precisa dosar, né? O tanto da fantasia que vai ajudar a gente nesse processo de educação, mas também não deixar os nossos filhos ingênuos, né? Porque eles vão achar que é isso, que a vida é um conto de fadas e que sempre tem um final feliz. E nem sempre as coisas da nossa vida vão ter final feliz, né? Muitas vezes a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai enfrentar desafios, a gente vai enfrentar impossibilidades, né? No trabalho, em casa, no relacionamento. E ele fala, né, inclusive aqui dos jovens, né? Então, a maioria dos jovens que não possuem esses princípios elevados para superar essas transformações e experiências da vida, ali na adolescência principalmente, eles podem ficar confusos, desorientados e muitas vezes chegar mesmo, né, a cometer os crimes. A gente vê aí vários casos, né, de crianças que jogam esses games aí super violentos, né, no computador, depois chegam nos Estados Unidos, isso acontece com muita frequência, né, muito triste. Aí eu lembro de uma história há muitos anos, né, que o menino chegou no cinema com a arma e foi ali né, fazendo um ato ali, tirando a vida de tantas pessoas que estavam ali, porque vê aquilo no videogame e acha que é a vida real, né? Vive ali até um transtorno, às vezes, muitas vezes. Então, a gente tem que ter, gente, muito, muito cuidado. Como eu sempre falo, fazer uma curadoria do que o seu filho está assistindo, né? Quais histórias que ele está ouvindo. Não é todo livro que é um livro bom para nossa criança. Inclusive, nem todo livro espírita. Às vezes tem livro que a gente compra de editora, né, que é espírita, e aí na hora que você vai ver o livro, opa, esse aqui passou despercebido.
Outro dia as meninas ganharam um livro aqui de histórias, chama 365 Histórias para Dormir. Aí é um tanto de historinha assim pequenininha. Tem umas Sim. dessas clássicas de Três Porquinhos, etc. Mas tem umas outras assim que não tem nada a ver. Na hora que eu comecei a ler as histórias, eu fiquei chocada. Que aí era história ensinando assim, ah, porque o fulano precisava de não sei o que ele era muito pobre, ele foi lá, enganou o outro, pegou não sei o que o dinheiro e agora ele tem dinheiro pra... Eu falei, gente, olha aqui a Oxe, história ensinando que se eu sou pobre, eu posso ir lá pegar o que o outro tem e aí eu vou ter dinheiro e vou ficar bem. Então a gente tem que fazer assim uma curadoria mesmo do que os filhos da gente ouvem, do que os filhos da gente as nossas crianças, né, ouvem, assistem, leem, porque nem tudo é adequado. Por mais que às vezes esteja aí na mídia, às vezes até recomendado, né, por outras pessoas. Então, igual no Leitoria Espírita, a gente tem um cuidado enorme nos livros que a gente recomenda, né, os livros que a gente passa para os pais, que são livros que eu uso mesmo aqui, que são livros que eu faço nessa curadoria, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para não resvalar para esse lado aí, muitas vezes até mesmo da incompatibilidade, né, do mundo sim, virtual com o mundo real, né, Luiz? exato. E nessa sequência, né, Cris, aí ele entra também na questão das superstições, né? Que é uma outra questão muito séria, tá? Que gera muitos traumas, medos, crenças limitantes. Não pode fazer isso, né? Algumas questões crendices populares, né? Sim. O chinelo de ponta de cabeça, né? A mãe vai vai É acontecer tal verdade. coisa, passar debaixo da escada. Não, a gente não deve passar debaixo de uma escada por uma questão de segurança, né? Porque É, fala que dá azar, né? de repente o cara está pintando lá, pode cair o balde na sua cabeça, então é uma questão de segurança, né? Sim, A gente tem que analisar também a realidade da superstição, né? Situações assim, exatamente. né? Quanta situação de animaizinhos também, gato preto, essas coisas que eles falam, né? Sim, Quantos animais sofrem né, mutilação por conta de crendices e tudo mais, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso também, né? Fala assim, a pessoa tem um pé de coelho, coitado do coelho, perdeu o pé porque você tá. Então é sorte para você, azar do coelho, por pensar por esse lado, né? é verdade. Sorte pra quem, né? É, A minha tia outro dia chegou aqui em casa com um elefante. Comprou aí na feira, não sei aonde, um elefante indiano, um negócio assim. é, Aí falou: não, que o elefante tem que ficar de frente para a porta, com o traseiro virado para a porta para poder, nem sei se é para afastar mal olhado, se é para ter dinheiro, um negócio assim. Aí, assim, para não ofendê-la, né, eu falei: "Ah, muito obrigado, tia", e tal, coloquei assim, uma tia mais distante, aí na hora que ela foi embora, eu falei assim: "Oh, meu Deus". Ai, assim, chega a ser até engraçado, né? As histórias que às vezes, né, colocam. Mas tem umas que são perigosas, né? Como você falou. sim, sim. E a Débora tá colocando aqui, né? Cuidado com esses influencers, que a internet é um vasto universo, né? Então hoje ainda Não, com mais isso, certeza. né? Que quando eu era criança não tinha isso. Era muito mais de falar, um falar com o outro e tal, e umas coisas a gente já sabia que era absurdo mesmo, né? Mas hoje a gente ainda tem isso, né? Então tem canais aí que parecem muito bonitinhos, que tem crianças, que tem as coisinhas lá, e quando a gente vai ver a fundo, né, a gente vai vendo coisas ali nas entrelinhas, né, que são muito prejudiciais para as nossas crianças. Então a gente precisa estar sempre vigilante, né? Esse aí é o mantra do espírita, né? Orai e vigiai. Então a Sim. vigilância é com a gente, mas também com essa criança que Deus te deu para você cuidar, né? Então não seja inconsequente, né, de deixar um controle de TV na mão de uma criança. Ela não tem capacidade ainda nem física, né? O pré-frontal dela ainda nem está desenvolvido. Ele começa a desenvolver aos 4 anos e só termina depois dos 20. Então, assim, ela não tem ainda essa condição de analisar. Você que é o responsável por ela é que tem que dizer para ela o que ela pode, o que ela não pode assistir, né? O porquê que ela não pode assistir, o que ela não pode ver. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje, porque ainda temos essa. E isso vale para a gente também, né, Cris? Porque não é só Sim, a criança. Você vê, às vezes você deixa entrar no teu mundo íntimo um monte de coisa do mundo exterior.
Aí que adianta você fazer o culto do evangelho no lar, você ir à casa espírita, fazer todo a tua preparação, depois você abre as janelas e as portas para o mundo e deixa o mundo entrar na sua casa. Então, Sim, a pessoa assiste um filme violento, um filme de terror, aí vai querer ter uma boa noite de sono, é né? verdade. Exatamente. A vigilância, é o que eu falei, né? O orar e vigiar, né? Então, primeiro a gente, né? Tem que fazer essa autorreflexão. Maravilha, gente. Vamos lá, continuando. Próxima atitude inconveniente que nós temos muitas vezes: não pedir trabalho e cooperação para os nossos filhos. Né? Então ele fala que todo espírito, para melhor adquirir mérito perante Deus, deve e precisa trabalhar. E quem é pai e mãe ou responsável por uma criança que está esclarecido dessa verdade, vão dirigir os filhos quanto antes para o cumprimento dos deveres. Os filhos que não querem trabalhar no lar em ajuda aos serviços caseiros cometem desobediência. E pior, tem pai que ainda não permite que o filho trabalhe, né? Fala que não, o trabalho da criança é estudar. Se ele estudar, já tá bom. Aí vem muitas vezes com esse princípio aí no lar, né? Então, aqueles que estão proibindo os filhos de cooperarem cometem, por sua vez, uma falta mais grave, pois estão preparando os filhos para os vícios da personalidade, má vontade, preguiça e incompetência. Então, a gente tem que lembrar, né, que lá no Livro dos Espíritos a gente tem uma pergunta que fala sobre isso. Que se trabalho o que é, né, o trabalho? É só o trabalho que a gente faz, né, profissional na vida? Então lá eles colocam, não, que tudo aquilo que é útil, né, todo trabalho útil é um trabalho. Então, você Sim, tirar um lixo é um trabalho. Você estudar o evangelho é um trabalho mental que você está fazendo. Né? Você ajudar ali a estender uma roupa, a tirar a mesa, a limpar o chão, tudo isso é trabalho. E aí, muitas vezes a pessoa fala: nossa, mas tadinho, ele é tão pequenininho, ele só tem 3 aninhos, ele só tem 4 aninhos. Tadinho? Não começa agora não, pra você ver lá na frente o que, que vai acontecer, né? Aí chega na adolescência, se não tiver copo limpo na pia, bebe água na mão, mas não é capaz de lavar um copo pra tomar água. Então, assim, tem que começar ali. E a gente subestima, né, Luiz? As crianças, a gente subestima. Aqui em casa, outro dia, a gente comentou sobre isso, né, numa outra live, no outro dia, que eu coloquei as meninas para lavar o tênis delas. Ah, mas se eu vi que você divertiram. fez a postagem. Foi a postagem no Instagram, mas acharam mal barato. Aí botei uma bacia lá, as duas com roupa, né, mais velha, assim, para elas poderem se molhar mesmo. E falei, ó, hoje nós vamos aprender a lavar os tênis, que esses tênis estão tudo chulezento aqui. E a mamãe tá fazendo muita coisa nessa casa, agora vocês vão aprender a cuidar das coisinhas de vocês. Elas já dobram roupa, já, sabe, ajudam com várias coisas aqui. Aí o Que dia do maravilha. tênis foi mal barato. Aí botei lá o sabão e a buchinha, e elas lavaram e fizeram o que podia fazer, e lavaram do jeito delas, e ficou bom, ficou do jeitinho assim, ficou limpinho, tiraram né, aquele chulé que a criança tem ali, que usa o tênis todo dia, sua, aquela meia sua, tudo ali dentro, né? Então fica aquela murrinha, que é cheia de murrinha. Aí ajudei elas a tirar o sabão, né, depois. E acharam maior barato. E falaram, mamãe, agora toda semana a gente quer lavar nosso tênis. Eu, perfeito, maravilha, continue assim. Né? Então a gente tem que dar oportunidade, né, para os pequenininhos trabalharem também. Eu lembro que uma amiga nossa, ela tinha colocado assim na pia, uma frase assim: usou, lavou. Isso mesmo. E entender, né, que o lar, ele é a oportunidade da cooperação, né, aqui dentro. Se você não servir no seu lar, como que você vai aprender a servir lá fora? Então, quando a gente faz aqui evangelho com as meninas, ou quando tem, né, essas questões, a gente conversa muito com elas e fala, olha, todo mundo vai servir no lar. Cada um vai servir do seu jeito. Então, a mamãe cozinha, o papai cuida da manutenção da casa, tira o lixo, e vocês também agora nós vamos aprender, né, a ter o prazer de servir, né? A gente ser útil no nosso lar. Todo mundo mora aqui, não mora? Então todo mundo vai colaborar do jeito que pode, né? Para não ficar pesado para ninguém, para todo mundo ter o seu momento de poder cooperar e depois poder descansar e ter um momento de lazer juntos, né? A gente sempre ensina elas Claro, senão assim. sobra só para um, né? Isso, Sobrecarrega um, sobrecarrega né? um. É Tá aquela vendo? uma frase, né? Quando tem
um folgado de um lado tem um sobrecarregado do outro. Perfeito. E a gente às vezes não enxerga, né, Luiz, como que as coisas estão entrelaçadas, né? Porque olha só, aquela mãe ou aquele pai, geralmente é a mãe, né? Mas aquela mãe que tá sobrecarregada, aí ela tá gritando com o filho, aí ela tá nervosa, ela não dorme direito, né? Porque ela tem poucas horas pra dormir, porque ela tem obrigação demais. E aí, às vezes, quem vê de fora fala assim: Nossa, mas você é muito nervosa com suas crianças. Nossa, você tá muito brava com os meninos. Nossa, você é muito estressada. Aí já vai rotulando a pessoa. Não que esteja certo, né? Claro que também a gente tem que ter o nosso autocontrole, né? Mas muitas vezes uma atitude nervosa, estressada, equivocada de alguém é o que você falou. É o efeito de uma pessoa que está sobrecarregada, porque tem vários, né, que estão por trás achando que é isso, né, que eu vou só usufruir da vida e eu não vou contribuir. Então, todo mundo tem que contribuir na economia social, né? E o lar é o lugar perfeito para a gente poder começar isso. A Débora colocou assim: a criança que cuida do seu lar é o adulto que cuidará do seu planeta. Oh, que lindo isso, Débora. Perfeito. Legal. É isso mesmo, né? Ela aprender agora, lá na frente ela vai cuidar melhor do mundo. Bom, pessoal, o tempo urge, então vamos continuar, né? Agora a gente tem os pais que acolhem as intrigas dos filhos. Você quer falar pra gente, Aloysio, sobre essa parte aí? Então, aí a questão é muito interessante, né? Porque eu falo que os pais têm que saber colocar filtro naquilo que os filhos colocam. Porque, às vezes, eles vão colocar a versão deles de determinado fato e acontecimento. Ah, a professora fez isso. Ah, meu amiguinho fez aquilo. Não, tudo bem. Você tem que tirar a limpo, procurar saber de fato o que aconteceu, porque muitas vezes eles utilizam de uma falsa realidade, né? Não que a gente também tenha que falar que não, tudo errado, tá tudo errado desse lado e o meu filho que está certo, mas você tem que tirar a lição daquilo, né? Porque senão você pode tomar uma atitude precipitada, ir lá na escola tirar satisfação com a professora, porque ela falou isso, porque ela falou aquilo, porque deixou que o amiguinho fizesse aquilo, porque o amiguinho fizesse aquilo outro. E eu lembro que alguns exemplos são muito marcantes, para mim principalmente. Eu lembro uma situação muito particular. Estava no segundo ano do ensino primário e eu fiz um desenho, né, daquele boneco palito, né? E escrevi assim, lembro até hoje, né? Este aqui é o Francisco. E pedi para ir passando para frente, né? Para passando para frente. Aí uma menina lá na frente perguntou: foi você que escreveu, que fez? Né? Eu todo alegre, né? Todo feliz, fui. Falei: fui eu sim. Ela foi lá e levou para a professora. Levou para a professora me chamou lá na frente, mandou riscar, escrever: este é o Aloísio. E fez eu passar de carteira em carteira. Pra mostrar. Lição para toda a vida. Lição para toda a vida. É verdade, às vezes o exemplo fala mais que mil palavras, né? Eu tava me achando, né, o máximo, né? Que a menina tava me Opa! aplaudindo porque eu tinha colocado o Francisco. Lá É, no boneco palito virou Aloísio. virou Luiz. E isso aqui, por exemplo, né? Você teve um filho só, né, Luiz? É, E aqui a gente tem três, né, aqui no meu lar, e duas que já estão, né, assim, maiorzinhas, né? E agora tem o Levizinho que tá bebê. E isso aqui, até mesmo entre elas, tem hora que a gente tem que ter cuidado. Porque aí uma sim. chega, porque a outra fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a outra chega, porque a uma fez isso assim, essa falou isso aqui, Ana. Aí eu ensinei pra elas já, quando elas vêm com essas acusações uma com a outra, né? Tem hora que uma fala com a outra e ela fala, mãe, Cecília falou isso comigo, a gente falou isso comigo. Essas coisas de irmão, né? Que fica um pegando Aham. no pé do outro. Aí eu já ensinei pra elas, eu falei assim, olha só, pensa bem. Por exemplo, a outra veio e fala assim: porque você é uma chata. Isso acontece direto, né? Aí eu falo assim: você é uma chata? Eu não sei. Você se acha chata? Não. Tá bom, então se você não se acha chata, se a sua irmã tá te chamando de chata, o que que ela tá fazendo?
Tá contando verdade ou tá contando mentira? Tá contando mentira. Então pronto, pra que você tá se importando tanto com uma pessoa que tá falando uma mentira? Nossa, mamãe, é mesmo. Eu falei, então tá, vou te ensinar uma coisa aqui agora, ó. Quando as pessoas às vezes estão falando mentira assim com a gente, uma amiga minha que me ensinou isso. Aí a gente vai fazer uma coisa que chama atitude bovina. Sabe o que é atitude bovina? Não, mamãe, o que que é? Bovino vem do boi, tá? Aí, como que é o barulho que o boi faz? Exatamente, é esse barulho que você vai fazer. Então, quando a sua irmã falar uma coisa pra você que você tem consciência que não é verdade, então o que que você vai fazer? Aí elas morrem de rir, né? Atitude bovina agora é essa. Porque senão você fica o dia inteiro de juiz. E elas também têm que Sim, aprender, né, a resolver os seus conflitos, né? Então, ensinei desse jeito para elas. E aí a gente, né, traz essa um pouco assim de descontrair, né? Fazer uma coisa assim mais descontraída para não ficar também aquela educação maçante ali, né? Na hora que a gente precisa pegar pesado, a gente pega, né? Mas são essas intrigas aí que irmão tem um com o outro o dia todo, que você pegou isso, que isso é meu, que eu não gosto de você, que eu sou uma chata. Aí passa 5 minutos, estão lá, já as estão duas, bem. brincando e não sei o quê, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Então, eu falo que tem hora que tem que deixar elas se autorregularem, né? Pra gente também não se sobrecarregar, porque elas também têm que saber conversar, dialogar, ceder, né? Tem hora que a gente tem que ceder, tem hora que a gente tem que se posicionar. Então, tudo é treino, né? Tudo é educativo, tudo é treino para a vida das intrigas, né? Agora a gente tem que ter cuidado com essas coisas que chegam de fora, né? Como você falou, porque muitas vezes o pai vai lá defender o filho e o filho, na verdade, foi quem, como você falou, não contou a história completa, né? Ele contou só a versão dele e quando a gente descobre a verdade, ela não tem nada a ver do que a realidade que o filho contou. Então, ter prudência, né, em tudo. Bom, vamos lá, mais uma. Repreendem os filhos por prepotência. Então, aqui já é o outro lado, né? Então, aquele pai que acolhe tudo que o filho fala como verdade, e aqui nós temos o pai que faz o contrário, né? Que tá o tempo todo como um tirano ali, né? Como um ditador do filho, repreendendo ele o tempo todo, falando com o filho de uma forma grosseira, né? Gritando, usando palavrões todo momento, por qualquer motivo, né? Às vezes a criança deixa cair ali um copo de água, né? Deixa alguma coisa cair ali, o pai já tá xingando o menino, que o menino é desastrado, que o menino fez isso, fez aquilo. E aí vira uma censura, né? A gente acaba. Era igual antigamente, né, Luiz? Que era. Aí o filho às vezes respeitava por medo, né? Não era porque ele achava que o pai era uma figura sábia, né? O que ele respeitava, mas ele agia daquela forma mais por medo dele não apanhar, né? Dele não ser repreendido do que porque ele respeitava. E hoje, infelizmente, nós ainda, né, temos muitas pessoas que agem desse jeito, né? E, inclusive, nós mesmos, em muitos momentos, né, às vezes passamos da conta. Uma coisa que me ajuda muito a me segurar mais, porque eu tenho a tendência de ser essa mãe mais que vai mais assim para repressão do que para deixar o filho mais livre, né? Assim, no sentido que às vezes a gente tem uma tendência, né? Tem pais que deixam o filho livre demais e tem uns que deixam livre de menos. Então a gente tem que ver as nossas tendências. A minha tendência já é o contrário. Às vezes eu quero manter ele retinho demais e eu tenho que me controlar. Então, uma coisa que me ajudou muito a muitas vezes segurar, né, essa atitude desmesurada é pensar o seguinte: e se fosse com uma visita? Será que eu agiria da mesma forma? Então a criança às vezes está ali tomando um copo d'água, tá bom, ela tá no lugar errado, pegou o suco e foi pro sofá, né? Que você acabou de mandar lavar, inclusive, que tá limpinho, sem nenhuma mancha. Aí ela pega o é, suco de uva e vai tomar em cima do sofá, né? Então tem esse caso. Aí ela se estabana, porque a criança é estabanada, ela tá ali ainda aprendendo a coordenação, derruba o suco no sofá. Aí você vai já vomitando dardos mentais em cima da criança. Que eu já te falei, que eu não quero que você tome suco no sofá, que eu sou que é pra tomar na cozinha.
E aí o menino, coitado, ele já tá ali até tremendo de medo, né? E a gente tá lá vomitando as nossas angústias na criança, que às vezes não tem nada a ver com a história. Então, quando isso acontece, eu tento me segurar e pensar assim: e se fosse uma visita que tivesse sentada no sofá tomando suco e deixou o suco cair no sofá? O que que eu iria fazer? Eu iria falar com ela desse jeito ou eu iria me oferecer para poder limpar? Não, tá tudo bem, a gente limpa, depois a gente vê isso e tal. Claro que a gente não ia fazer, né, dessa forma. Então, por que que eu vou fazer assim com meu filho? Né? Então, essa foi uma técnica aí que me ajudou nesse ponto, sabe, Luiz? E tem até alguma questão, né, Cris, que às vezes as pessoas tratam o filho, você é burro, né? Fala assim, você não está prestando atenção do jeito. Isso é uma atitude tão ruim que vai criando estigma na criança e vai precisar de muito tempo de terapia, né, para isso, né? Sim, exatamente, né? Então a gente tem que segurar. Eu falo que é o meu eu das cavernas, né? A minha mulher das cavernas, ela aparece nessa hora. Então a gente tem que segurar para deixar ela lá no passado, para não deixar ela voltar. Bom, penúltima atitude inconveniente que nós pais temos, deixam de corrigir. Então, muitas vezes os pais não observam, né, os defeitos mais graves na personalidade infantil e às vezes é um motivo ali de pequenas advertências e nada mais. Mas muitas vezes a gente vai deixando para trás. Ah, não, isso é coisa de criança. Ah, tadinho, deixa pra lá. Ah, não, bobagem. Depois a gente conversa sobre isso, né? O que que você acha aí, Luiz, dessa parte? A gente Olha, deve eu deixar acho pra assim, lá? não, a gente tem que corrigir, é como a gente fala, né? Uma planta, logo nos primeiros momentos que ela começa a ficar meio tortinha, você tem que colocar alguma questão para que ela cresça reta, né? Então, a nossa responsabilidade é percebendo determinadas situações. Eu vou trazer até uma questão também que aconteceu comigo, que quando eu era criança, assim, 6 anos, 7 anos mais ou menos, eu ficava muito na casa da minha avó, onde tinha minhas tias. E era comum elas me mandarem comprar alguma coisa na farmácia, que era uma questão de um quarteirão. Eu ia lá comprar, me davam dinheiro, eu trazia, e costumeiramente elas me davam os troquinhos para mim. Eu pegava para mim. E uma vez, né, tão habituado com isso, eu cheguei e fui comprar, me deram dinheiro e eu não devolvi o troco para elas, para as minhas tias. Uhum. Aí chegaram para mim e falaram: Ó, Luísio, cadê o troco da coisa, da compra? Não, eu fiquei para mim. Não, não é assim que funciona. Quando a gente pode, a gente dá para você o troco. Não é toda vez que você vai comprar que o troco fica para você. Né? Uhum. Então foi mais uma lição que eu aprendi desde pequeno também. Essas pequenas situações que vão acontecendo com você como criança, que as correções são importantes para você lá na frente. Uma outra situação também muito particular que aconteceu comigo, eu tinha um chaveiro assim com 3 moedas, né? 3 moedas. E o meu tio tinha um chaveiro de madrepérola que tinha um cavalo. E eu queria o chaveiro do meu tio, né? Falou, eu não, se eu der para você, eu vou ficar sem. Eu posso trocar com você. Você quer trocar? Aí você fica naquela condição de criança. Aí será que eu troco ou não Aham. troco? Só que meu tio falou, ó, só que se eu trocar, depois você não venha pedir para destrocar, que eu não vou destrocar mais, tá? Pensa bem. Aí no dia, ó, pensa bem, amanhã você vê o caso, você me fala, eu troco. Pensei, pensei, pensei e troquei. Troquei, o que, que aconteceu? Me arrependi, né? Me arrependi. Ah, tio, quero. Não, eu falei para você, você teve um dia inteiro para você pensar e você não trocou. Você não quis trocar. Você quis trocar. Aham. Então agora, sinto muito. E eu fiquei lá, né? Sensacional, olha só, como que você recebeu, né, duas lições na prática, né? Como que não Sim, precisou de ninguém sentar, olha, vem cá, deixa eu te explicar. O dinheiro do outro é o dinheiro do outro, o dinheiro, né, quando você tem que ter honestidade, não, não, ali na prática sua tia te ensinou e o seu tio também ensinou, né, a você ter que lidar com as consequências dos seus atos.
né? Tudo Então, bem, se você olhar pelo lado da criança, ai, coitadinho, pequenininho, não sei o quê, que sim. maldade do tio, não. O tio estava Não, o ensinando. tio tava ensinando, tava sendo super didático, super lúdico, inclusive, no exemplo que ainda te deu um dia ainda pra você pensar, né? Nem precisou decidir na hora, né? Isso é muito bom. E é exatamente, né? A gente tem que adequar de acordo com o nível da criança, né? Quanto menorzinha ela for, tem que ser realmente coisas mais concretas, né? Para ela poder dar conta de entender. Mas isso são treinos que desde cedo a Sim, gente tem que fazer, né? Então esse é o acervo que eu falei lá atrás, né? Que ela vai adquirindo aos poucos. sim, com certeza, né? Perfeito. E agora vamos para a nossa última atitude inconveniente, né? Concedem mesadas e facilidades. Então, aqui ele fala que o dinheiro nas mãos das crianças sem controle e determinação de utilidade pelos pais facilita gastos inúteis. O esbanjamento é porta aberta para os vícios de toda espécie. Ninguém está condenando alguns trocados no bolso da criança, né, para os gastos particulares, o lanche, um passeio, transporte, mas o excesso com mesadas exorbitantes e o abuso nas facilidades para gastar sem ordem e sem respeito para com dinheiro ganho com esforço e trabalho. E aí ele fala que dá um livro, uma mensagem de um livro aqui, né? E depois fala: dinheiro fácil é caminho para o desequilíbrio moral e a desorientação do caráter. Eu lembro, Aloysio, quando eu era pequena, você falando aí dos casos, eu lembro também de um caso quando eu era pequena, eu queria um violão. Eu queria um violão e aí a mamãe, eu acho até que ela tinha condição, sabe, de me dar. Mas na época eu morava numa cidade perto aqui de BH, uma cidade do interior, e na época uma tia minha estava concorrendo para ser vereadora, era época de eleição. Aí a mamãe falou assim: Olha, é o seguinte, a sua tia está concorrendo para eleição, eu já devia ter uns 12 anos, alguma coisa assim. E ela tá precisando de gente para poder trabalhar na campanha, que na época ainda tinha aquele negócio de distribuir santinho, né? Sim, E showmício e não sei o que. Hoje em dia acho que já não tem mais essas coisas. E ela tá precisando de gente para poder trabalhar com ela. Então, se você trabalhar com ela na campanha e você for com a gente fazer as tarefas e tal, você ganha o violão. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, nossa, negócio de polícia e tal. Mas aí aceitei. Falei, não, tudo bem, então vou ajudar. E assim foi. E fui, ia lá, ajudava minha tia, fazia o santinho e tal. Porque aí eles devia ter uma verba, né? Não sei muito como funciona, mas cada um candidato tem lá a verba. E aí as pessoas que trabalhavam, eles iam pagando ali, né? Um cachê, né? Pra pessoa poder ajudar. sim, E aí a mamãe foi muito generosa, porque aí aquele dinheiro ela e a minha tia tava, né, contando com ela lá e, enfim, eu nem sei muito bem como que foi, mas eu sei que trabalhei lá, ajudei minha tia e depois ganhei o violão que eu queria. Então, mais uma lição, né, que foi dada, vamos dizer, sem palavras, né, com atitude. Olha, você quer uma coisa que também não era uma coisa que era barata, né, queria um violão que na época era uma coisa que era um bom dinheiro, mas você vai conseguir se você oferecer, né, algo em troca. Você vai servir para ajudar a sua tia aqui na campanha e você vai conseguir depois o que você quer. Então, às vezes, quando a gente fica só dando dinheiro pelo dinheiro para a criança, né, ela não vai saber gastar aquilo de uma forma correta. É claro que a educação financeira também é importante, né? A gente vê que muitas famílias hoje aí sofrem, né, com vícios, com jogos, com apostas. Então, coisas aí que arruinam mesmo as famílias. E em contrapartida, eu lembrei do exemplo aqui de uma amiga minha também, que tem um filho, e ela também dava mesada pro filho. E ela tem uma empresa de consultoria, e aí o filho tinha que fazer para ela os conteúdos, para ela colocar lá na página dela do Instagram, ajudar nos vídeos, fazer os conteúdos e tal. Aí um dia ela, acho que ele tinha um cartão, na verdade, e ela ia abastecendo o cartão, fazendo um Pix para ele lá do valor, mas ela sabia com o que ele estava gastando. E aí ele, além de não estar fazendo os conteúdos para ela, fazia lá mal e porcamente um ou dois no mês. Um dia ela pegou o cartão dele e esse menino estava gastando o dinheiro todo que ela estava dando para ele, comprando lanche na escola. Mas não era pouco lanche, não. Era assim,
muito dinheiro de lanche. Ela fazia a conta e falava, mas não bate, porque pro lanche, exemplo, ele gastava R$ 10 por dia pro lanche, ele tava gastando 50. Aí ela foi conversar com ele, falou assim, olha, filho, mas o que que é que tá acontecendo? Ah, não, porque não sei o quê. Aí descobriu que ele, querendo ficar bem na fita, tava pagando lanche pros colegas. Pra poder fazer Nossa, gracinha pros colegas, né? Pros ainda bem colegas que era lanche, né? gostarem dele. Ainda bem que era lanche. Pros colegas gostarem dele, né? Pra ele ficar ali como, tá fazendo isso. Então, ela teve a oportunidade de ter uma conversa com ele. Olha, além de não estar cumprindo a sua obrigação, você ainda está fazendo uma coisa, uma atitude que não é, né, correta. Então, enfim, eles se entenderam lá depois e replanejaram. Aí ela pagava tipo uma mesada e um valor, como se fosse um salário, para ele poder fazer os conteúdos para ela no Instagram. Aí o salário ela cortou, que ele não estava fazendo. Ela falou: olha, você não está cumprindo com a sua parte, você também não vai receber. Não está entregando o serviço, também não vai receber, né? E Com então a gente certeza. precisa fazer essa educação, né, do espírito. Então são vários pontos que a gente consegue educar ali em uma situação só. Você dava mesada, Luiz, para o seu filho? Como é que era essa relação aí na sua Não, não, casa? não. A gente nunca trabalhei a gente trabalhou com mesada assim, né? Mas às vezes Uhum, quando ia, por exemplo, a escola dava um tanto de dinheiro para o lanche, para alguma coisa assim específica, não uma mesada cheguei até a fazer um período de mesada, mas uhum, bem baixinho, né? Bem básico. uhum, Depois a gente acabou mesmo, né? Hoje ele tem um valor que é, por exemplo, para os gastos diários dele, né? Assim, de um lanche, uma pizza, alguma coisa que ele queira comprar, assim. Então uhum. ele paga com o cartão dele e já tem um valor que ele vai baixando da poupança dele, né? Então, mais ou menos ali já tem um numerário dele mesmo, né? Para Sim. isso. Então, e também ele já chegou a fazer estágio, já chegou a trabalhar um período, recebeu um pouco também, então já teve um pouco de experiência dessa parte financeira. Não totalmente ainda, né, como a gente gostaria, mas já está aprendendo a dar os passos, né, nessa fase. É, exatamente, né? Porque é isso, né? Se também ficar alimentando a criança com uma dinheirama que ela não precisa, né? Já que os pais e o pai e a mãe já provém, né? Ou a pessoa responsável já provê para ela, quer dizer, para que tanto dinheiro na mão dessa criança, né? E às vezes a gente acha que tá fazendo um bem danado e tá fazendo o contrário, né? Tá abrindo portas aí para Exatamente, que ela gaste esse dinheiro de forma equivocada, né, Luiz? exatamente. E aí ele encerra, né, falando que a superproteção financeira aduba o coração da criança para a vaidade e a irresponsabilidade, né, pessoal? Vamos lembrar que hoje o mundo oferece muitas coisas equivocadas, né, para a criança. Então, ela tendo ali um dinheiro fácil, talvez seja uma porta de entrada, né, para algo que ela não teria se ela fosse educada de uma outra forma, né? Então a gente tem que entender que nós temos que ser os senhores, né, do dinheiro e não o dinheiro nos dominar, né? Jesus já dizia que não Exatamente. se pode servir a dois senhores, né? Como que a gente vai servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo, né? Lembrando que não é para a gente demonizar o dinheiro, a gente precisa do dinheiro para viver, mas ele não pode dominar, né, a nossa vida, ser o motivo principal de tudo aquilo que a gente faz. E aqui nós encerramos então, né? Aí várias advertências para nós, mães, pais, educadores, que estamos buscando levar as nossas crianças até Jesus, né? Mostrar para eles um caminho diferente. Então que a gente possa meditar nessas atitudes, né? No que a gente tem feito para os nossos filhos. Muitas vezes a gente comete esses atos, né? Quando eu fui lendo isso aqui, todos eles eu me identifiquei, né? Eu falei, Quem não? nossa senhora, já fiz isso aqui. Nossa, esse aqui foi ontem que eu fiz. Meu Deus, e agora? Então, né, Luiz, a gente ter cuidado, né, da gente também não se não cair nesse vitimismo, né, de da gente ficar na inatividade. Ah, não, eu tô fazendo tudo errado, é melhor deixar isso pra lá. Né? Então a gente ter essa lucidez de que, olha, realmente ainda cometo muitas dessas falhas, mas também estou em aprendizado, né? Vou ter autocompaixão de mim mesmo e vou meditar nessas atitudes para que eu possa cada vez mais me libertar delas.
né, Luiz? Exato. Eu estava lembrando até uma questão, né, interessante. É que da mesma forma que filho não vem com manual, pai também, pai e mãe também não, não são Verdade. PhD em educação, né? Então, Verdade. A gente não faz faculdade antes, né, de receber os meninos. não. Então a gente vai aprendendo, né, como você falou, né, trocando o pneu com o carro em movimento. Exatamente. E você está trocando 3 pneus ao mesmo tempo. Nossa, aqui tá igual aqueles grid de Fórmula 1. Ai, mas é isso, graças a Deus, né? Temos sido muito abençoados na nossa tarefa e a gente poder meditar, estudar junto, isso aqui é assim uma grande bênção, né, nas nossas vidas, para a gente poder refletir sobre o que a gente tem feito, sobre como a gente pode fazer diferente, né? E a gente buscar sempre o Senhor nas nossas dificuldades, que Ele vai abrir sempre as portas para a gente achar o melhor caminho. Quando a gente está com o coração firme no bem, que a gente está determinado, né, a encontrar esse caminho, entrar pela porta estreita, né, o Senhor vai prover as ferramentas para a gente conseguir chegar lá. Disso eu não tenho dúvida. A Luiz, muito obrigada pelo papo, pelas reflexões, pelas meditações. Foi uma alegria ter você com a gente. Você gostaria de falar aí as suas palavras finais? Pode ficar à vontade. É agradecer o seu convite, agradecer o pessoal que esteve aí com a gente, né? A Débora, inclusive, está sempre nos acompanhando. A Débora é uma parceira lá do nosso perfil. Eu falo que é o nosso anjo da guarda. Quando tem alguém que está passando por uma dificuldade, é a Débora que está sempre acolhendo, né? Oh, que Então a gente bênção. fica sempre feliz de ter esses amigos aí com a gente. A Dani Pedraza Maravilha. também é uma querida amiga que está sempre lá junto com a gente. E a Simone também, convido ela para venha conhecer o nosso perfil, esteja junto com a gente também, né? Isso. Então é isso, meus amigos. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Se você está assistindo gravado também, que Deus abençoe a cada um, nos dê uma semana de muita luz, né? Para que a gente possa meditar nessas atitudes e que a gente possa cada vez mais caminhar rumo a Jesus, rumo a essa mudança que nós queremos ver no mundo, que nós possamos ser essa mudança, né? Em nós, primeiramente, e aos poucos, então, podermos deixar essas atitudes inconvenientes para trás, buscando nos renovar intimamente. Né? Que Jesus abençoe a cada um, todos vocês, a tarefa da educação espiritual de vocês. E lembrando que o nosso próximo encontro vai ficar aí para o último domingo de outubro, acho que é dia 26, se não me engano. E É nós 26 de outubro. vamos. 26, né? Isso. Nós vamos estudar então o capítulo 9, que vai ser a Mãe Espírita, tá? Então, nós vamos ter dois capítulos, né? Então, o 9 vai ser a Mãe Espírita e depois o capítulo 10, o Pai Espírita. Então, dois momentos aí que a gente vai ter de estudar, né, sobre a nossa tarefa mais especificamente em outubro e novembro. Agradecendo a presença de todos mais uma vez. Que Jesus lhes abençoe e fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.